A verdade só vai te libertar, e ele vai dizer futuramente, e se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então ele arranca de nós um fardo e nos oferece outro. Ele evita que nós praticássemos a lei, porque nós não conseguiríamos, mas ele coloca uma outra lei para que a gente possa praticar umas outras normas que nos identificaria como seus discípulos, que foi anunciado por ele. E esse anúncio foi tão profundo, mas tão profundo, que ficou conhecido como o maior de seus sermões. Nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Outros vão dizer que foi os ensinamentos da montanha. O mais profundo dos seus sermões. O mais mudável, se é que essa palavra existe, do seu sermão, que alcança o profundo da alma humana e apresenta à sociedade um novo modelo de ser gente, a partir do seu sermão. O seu sermão tem uma finalidade. O Sermão da Montanha, ele não somente tem uma finalidade, como na verdade ele tem muitas finalidades, que a princípio eu destaco uma. Das inúmeras finalidades que o Sermão da Montanha tem, que não temos tempo para discutir isso, eu quero destacar aqui somente uma. Ou seja, aquela de apresentar um comportamento e uma maneira de viver em meio a um comportamento e outras maneiras de viver. Na verdade, o que Jesus nos apresenta aqui são outros valores. O que Jesus apresenta a partir do Sermão da Montanha é um novo tipo de gente, como gente deve ser. É um outro modelo de humanidade que alcançaria, inclusive, a humanidade perdida. A partir de quem? Do Sermão da Montanha. O que está em jogo aqui, na verdade, é uma contracultura. Sabe o que significa contracultura? É uma cultura contrária à cultura presente. Então, aquele que se propor, aquele que, por livre e espontânea vontade, ouvir aquela sua frase, aquele que quiser vir após mim, tem que ter a consciência que só pode ir até ele a partir do modelo que ele apresentou para nós. E esse modelo a gente encontra no Sermão da Montanha. Agora o versículo 1, dá uma olhadinha no versículo 1 aqui. Ó. O que diz o versículo 1? Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, os seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhe, dizendo, e aí começa um novo modelo de gente inaugurado na terra. Uma outra forma de ser humano. Inserido em uma cultura, Jesus apresenta uma outra cultura. Vivendo uma cultura, Jesus apresenta uma contracultura. E isso ele faz a partir do sermão sentado na montanha. Em cima, no monte, Jesus enxerga uma cultura e anuncia uma contracultura. O texto vai dizer que ele avista as multidões que se aproximavam. E essas multidões se aproximavam carregando uma cultura. Essas multidões se aproximavam com uma maneira de viver. Essas multidões se aproximavam com uma maneira de pensar. Essas multidões se aproximavam com uma maneira de pensar, de viver, de sentir, que em contrapartida dele. É por isso que é uma contracultura. É por isso que o cristão não consegue se dar bem numa cultura, porque a sua maneira de pensar e de viver é diferente. Eu sou um cidadão do céu inserido na terra. E na terra eu tenho que viver como um súdito dos céus. E é aqui que as coisas se conflitam. Porque a minha maneira de pensar é diferente. A minha maneira de viver é diferente. Então ele olha a multidão, repleta de cultura, de normas de pensar, de estrutura de pensamento, e apresenta uma contracultura, com outros valores éticos, com outro tipo de moral. Na verdade, com uma moral e com uma ética que transcende a moral e a ética presente. Porque para nós, o errado é matar. Para Jesus, é eu pensar no meu coração mal do meu irmão. Porque para nós, o pecado é adulterar. Para Jesus é desejar no coração a mulher alheia. Olha só a diferença. E a gente pensa que a lei ainda era muito mais severa. Percebe que ninguém consegue viver isso, se não for completamente transformado? Quando ele mostra 8 qualidades, 8 aspectos de um mesmo homem, o que está pressupondo aqui que esse homem que tem esses 8 aspectos, que é pacificador, que chora, que é humilde, é fruto de um novo nascimento. As bem-aventuranças não é para qualquer um. Ele diz para quem? Ele diz para os seus discípulos.
Ele não está dizendo para a multidão. A multidão não é capaz de absorver isso. E mais, a multidão não é capaz de viver isso. Ninguém é capaz de viver as bem-aventuranças, se não for fruto de um novo nascimento. Só é humilde de coração aquele que deu seu coração para Jesus, e a partir desse momento não é mais o seu, mas é o coração dele que reina em nós. Isso é muito diferente. Isso é difícil de viver por um homem natural, porque um homem natural não consegue viver. Em seguida ele se assenta e seus discípulos se aproximam. Olha o versículo 2 aí. E o que acontece? Quando seus discípulos se aproximam, o que acontece? Ele, como mestre, passa a ensinar. Ele não perdia a oportunidade de ensinar. E o que é mais interessante é que ele não ensinava somente com a fala, ele ensinava com a vida. É isso que futuramente os religiosos vão olhar e vão dizer: esse homem aí ensina com autoridade. Lembram de Francisco de Assis? Quando uma vez ele foi falar sobre a sua maneira de viver, uma maneira de alguém viver, quando olhava para Francisco de Assis, a pessoa falou assim para ele: a maneira que você vive grita tão forte que eu não consigo ouvir o que você diz. A maneira que você se comporta, que você vive, é tão séria, mas tão séria, que grita, a tal ponto que eu não consigo ouvir o teu discurso. Então Jesus era um mestre que não somente ensinava com palavras de sabedoria humana, ele é um mestre que ensinava com a vida, ele é um mestre que a vida demonstrava, não era somente as palavras. E os princípios dos seus ensinamentos eram a contracultura. Que fique frisado na nossa mente, que a nossa maneira de pensar nesse mundo presente é contracultura. Não tem como harmonizar a nossa maneira de pensar com a maneira presente de pensar. O Deus desse século tem uma estrutura mental. A estrutura mental desse mundo é do maligno. E aí, em contraponto a isso, apresenta Deus, coloca os seus súditos para vencer essa batalha. E consegue vencer, a partir de quê? Do discurso da vida. Lembra de Francisco de Assis? Aquilo que você é, grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que é interessante em tudo isso é a resposta que Jesus dá à cultura das multidões. As multidões vêm até Jesus e Jesus traz uma resposta para a cultura das multidões. As multidões ao longo dos tempos continuam a procurar a resposta daquilo que angustia a sua alma. Qualquer pessoa sem Deus, que você for perguntar alguma coisa, ela procura algo que ela não sabe o que é. Ela procura satisfação em alguma coisa que ela não sabe o nome. Ela quer alguma coisa para se apegar e se realizar, mas que ela nem imagina o que quer que seja. E que nenhum outro que convive com ele é capaz de apontar, porque também não sabe o que é. Mas ela tem uma angústia. Ela quer. Ela vem até Jesus em busca de uma resposta. A resposta da pergunta: Senhor, o que pode satisfazer a minha vida de forma completa? Em outras palavras, Senhor, o que é felicidade? Em outras palavras, Senhor, o que é possível fazer e ter para ser feliz? Essa é a pergunta que está intrínseco nas multidões. É esse tipo de pergunta também que está dentro do coração dos seus discípulos. Que está na boca da multidão, mas é respondida a quem? Ele está sentado no monte, os seus discípulos assentam e ele começa a ensiná-los. Ele responde aos seus discípulos a grande pergunta do que é uma vida satisfeita.